Bom dia a todos. Depois dessa fase inicial, em que trouxe esclarecimento a vocês, eu quero convidar a todos para que a gente possa, em oração, rogar a Deus, nestes momentos iniciais, que possamos ser um instrumento do Mestre Jesus, de Bezerra de Menezes, a trazer a boa palavra, a esclarecer os corações, a iluminar a todos nós que ainda andamos pelas dificuldades da escuridão, da falta do conhecimento. Que o Mestre Jesus, o meigo nazareno, o médico de nossas almas, possa, através dos seus tarefeiros, alcançar a cada um de nós que aqui está, encarnado e desencarnado, e a todos aqueles que, porventura, vierem recorrer. Que possamos ser, assim, um instrumento da boa palavra e damos por iniciada a palestra de hoje. E que assim seja. Pois bem, meu nome é Celso e estamos iniciando no dia de hoje a mensagem sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. O amor ao próximo, amar ao próximo como a ti mesmo. Ontem eu estava, quero dividir com vocês, buscando qual seria a mensagem que eu poderia trazer aqui nesta manhã. E quando a gente fica a pensar o que é bom de ser conversado, o que é bom de ser trazido para o esclarecimento, a gente fica numa agonia muito grande como expositor, porque a gente também está numa condição muito pequena como alunos ainda de Jesus e pouco sabemos. Então ontem, por várias horas, eu fiquei lendo o Evangelho e buscando esclarecimentos e lendo outros livros de Chico, e ficamos numa dificuldade assim tremenda, porque é muito difícil você trazer uma palavra de Jesus. A gente está numa condição de ouvinte, é diferente daquele de expositor, porque quando você está do outro lado, você tem que ter a responsabilidade. E aí, o dever pesa sobre os nossos ombros. Então, nessa manhã, eu quero dizer para vocês que eu não vou falar somente sobre o capítulo 11, mas eu vou fazer um misto entre dois capítulos, o capítulo 11 e o capítulo 9. O capítulo 11, então, amar o próximo como a ti mesmo, ele traz o maior mandamento de Jesus, o amor. Então, quando a gente pega os ensinos de Jesus, se nós tirássemos o maior mandamento dele, o amor, nós já estaríamos com todos os ensinamentos dele circunscritos nessa palavra. Então vejam a grandiosidade do Mestre Jesus, quando ele conseguiu restringir um conhecimento tão grande de todas as leis de Deus, de toda a perspectiva de aprendizado evolutivo, numa palavra: amor. Naquela época de Jesus, as dificuldades eram muito grandes, porque a população, o povo daquela época, era muito endurecido. Nós, naquele ontem, nós não tínhamos espaço para este sentimento. E hoje, ainda encontramos muita dificuldade em compreender o que é o amor. Mas, com o ensinamento da doutrina espírita, a terceira revelação, nós temos um esclarecimento muito maior sobre as perspectivas que este maior e principal mandamento, o amor, ele é crucial para o nosso desenvolvimento, para o nosso direcionamento da vida. Então, nós encontramos nos livros evangélicos da Bíblia, em Marcos, em Mateus, em
João, este mesmo ensinamento. Porque foi tão grandioso esta exposição de Jesus, esta apresentação sobre o amor, que todos os discípulos, então, gravaram em seus evangelhos. Mas, basicamente, o mestre, ele foi questionado por um doutor da lei sobre qual seria o maior mandamento. E o mestre Jesus, então, respondeu que o nosso Senhor Deus era o mandamento. E respondeu também que nós devemos amar ao nosso Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente, com todas as forças que a cada um lhe aprouver. E devemos também, em consequência ao mandamento maior de amar a Deus sobre todas as coisas, amar também ao próximo, assim como nós fazemos por nós mesmos. Então, em uma frase, ele explicou o amor, o sentimento do amor. Ele explicou esta força que é a maior força da criação. É com esta força que a criação cocria com todos os demais seres, o amor. Então, nós encontramos nestes evangelistas os mesmos ensinamentos. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos então a apresentação sobre esta lei, a lei do amor. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Vejam só, a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor aos seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Então, olha que palavras maravilhosas que nós temos aí. Se nós começarmos a pensar algumas partes do Evangelho segundo o Espiritismo, nós percebemos que nós ainda estamos em miséria pessoal e social, que nós ainda estamos sofrendo com a nossa humanidade. Mas por que será? Por que será que a nossa humanidade ainda sofre tanto? Por que motivo? Se há 2000 anos atrás o Cristo veio nos trazer a palavra amor e todo o ensinamento, por que ainda sofremos? Quando a gente volta ao livro da Gênese, também é nos dito que será que predizendo a segunda vinda era o fim do mundo o que Jesus anunciava, dizendo: quando o evangelho for pregado por toda a terra, então é que virá o fim? Não. É racional se suponha que Deus destrua o mundo precisamente quando ele entre no caminho do progresso moral, pela prática dos ensinos evangélicos. Nada, aliás, nas palavras do Cristo, indica uma destruição universal, que em tais condições não se justificaria, devendo a prática do Evangelho determinar grande melhora no estado moral dos homens. Ela, por isso mesmo, trará o reino do bem e acarretará a queda do mal.
Nós sofremos porque nós ainda somos maus. Nós sofremos porque nós ainda não aprendemos o maior mandamento do Mestre Jesus, a lei maior do Criador. Porque nós ainda não vivenciamos o Cristo. Quando, então, a perspectiva das palavras de Jesus de que ele retornaria, mas ele falou que ele não retornaria, mas ele pediria ao Pai que enviasse um outro Consolador, a fim de ficar conosco eternamente. Ele nos deixou claro que ele não voltaria em matéria, mas ele daria todas as condições, todas as instruções para que a gente pudesse prosseguir nos ensinamentos. Essa é a terceira revelação. E o Espiritismo vem a concretizar esta terceira revelação. E é por esse motivo que no Espiritismo nós encontramos as explicações da nossa vida. As chaves capazes de abrir os esclarecimentos. A gente roda, se bate, busca aqui, busca ali, busca acolá. Mas enquanto nós não aceitarmos as chaves que o Espiritismo nos dá, nós não conseguimos compreender a nossa vida. Nós não conseguimos compreender por que tamanho sofrimento nós enfrentamos, por que das diferenças sociais, por que um é são e o outro é doente, por que uma mãe ama e a outra não ama, por que um pai é bondoso e outro é furtivo. A gente não compreende as desigualdades, pois que se Deus é justo e bom, como pode fazer as diferenças? Onde estaria a justiça? Onde estaria a bondade? Sabedores disso, a gente vai encontrar, então, no meigo nazareno, no Mestre Jesus, essas explicações. E o Espiritismo, ele vem, como outrora, a nós mesmos transviados, nascidos, outros tempos em Israel, outros em Roma, outros na Grécia, outros na Itália, outros na França. Porque assim, o espírito ele tem pluralidade de existências. Ele reencarna. Ele tem vidas sucessivas. Na matéria, no espírito. Porque o espírito ele não foi feito para ser destruído. Ele foi criado e perseguirá na sua existência, vivendo e evoluindo incessantemente, como diz o Livro dos Espíritos. Então, como consta na Gênese, nada das palavras proféticas de Jesus, nada de suas palavras indica uma destruição de nada. Então, quando se fala que o nosso planeta ele vai se acabar com 3 noites, 3 dias, quando fala-se que tudo vai se explodir numa bomba atômica, é como se nós não conhecêssemos o Criador. E verdadeiramente nós não conhecemos. Então, aquele que entra no Espiritismo, aquele que começa a conhecer de Jesus, vai compreendendo que quando o Mestre Jesus ressurgiu após o mártire ocorrido contra ele, quando ele então desfaleceu no corpo material, ele veio nos dizer: o corpo perece, morre, mas o espírito sobrevive. O espírito continua a sua existência, pois que nada se acaba. A lei de Deus é assim. Esse ensinamento nós temos que ter vivos em nós, para que a gente possa ter fé e confiança na vida. Sabendo que nós não estamos ao léu. Nós temos que ir compreendendo que a vida, ela tem um planejamento. Existem espíritos superiores que nos velam, que nos cuidam, que nos amparam. Então, não estamos ao bel prazer do marzão da vida, em águas revoltas. Não. Tudo está
conforme Deus determina, para o aprendizado de cada um de nós. Então, o nosso planeta, ele também evolui. Nós temos que compreender isso. Ele também é um ser vivo que pulsa, que ele existe, que ele vive. Embora seja um pouco diferente de nós, seres humanos, ele é um ser criado por Deus e que também vive. Ele também respira, ele pulsa, ele cocria com Deus. Ele é a nossa Mãe Terra. Ele é o ventre que abriga a todos nós. Então vejam lá o que está escrito na Gênesis. É, pois, o fim do mundo velho, do mundo governado pelos preconceitos, pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo fanatismo, pela incredulidade, pela cupidez, por todas as paixões pecaminosas que o Cristo aludia ao dizer: quando o Evangelho for pregado por toda a terra, então é que virá o fim. O fim. O fim destas coisas erradas. O fim deste mundo velho, deste mundo ignorante. Porque, na verdade, a nossa Mãe Terra, ela cumpre a função que Deus concedeu a ela. Ela nos dá as condições de vida. Estamos aqui, ó, respirando ar puro, graças a Deus. Estamos aqui com condições de água, de alimento, o clima, que é propício a continuarmos existindo. Porque se nós baixarmos 30 graus e subirmos mais 30 graus, as condições vão ficando precárias a ponto que, quem sabe, não temos mais condições de vida, não é mesmo? Então está exatamente como Deus manda. E isso as pessoas não param para pensar, para orar, para olhar, para agradecer. Que nós temos as condições. Que nós estamos no campo propício. Outros dizem o campo fértil. Mas fértil será os nossos corações quando nós estivermos com a boa semente do Cristo florescendo, frutificando. Então nós temos que trabalhar em cada um de nós, intimamente, nas modificações, para que a gente não esteja dentro dessas palavras, para que a gente não tenha preconceitos, para que a gente não tenha orgulho, para que a gente não tenha egoísmo, para que a gente não seja fanático, para que a gente compreenda que temos que crer, que temos que ter fé, porque só crendo, só com fé é que você vai alcançar um conhecimento maior. Assim como nas ciências da Terra, se o aluno não tiver fé para ir frequentar a sala de aula, ele não vai alcançar o seu diploma. No conhecimento da verdadeira vida é a mesma coisa. Se nós não temos a fé para vir ao conhecimento de Jesus, nós ficamos inertes e não aprendemos mais nada. Nós ficamos exatamente igual como nós estamos estacionários. E sofrendo, porque estaremos com as dificuldades. Vejam só, quando é que nós tiraremos as paixões pecaminosas da nossa vida? Ou seja, os pecados, as dificuldades dos vícios ainda. Quando é que nós faremos o esforço da modificação? Então o chamamento de Jesus não é assim: olha, estou lhe apresentando um Jesus bom, que ele veio morrer na cruz e está tudo resolvido. Não. Ele veio, ele mostrou que ainda que pese nós desfalecermos no corpo físico, continuaremos a viver. E a vida prossegue. E a vida prossegue e você continuará como está. Porque não é morrendo que os nossos pecados somem, que o ajuste de contas resolve. Não. Nós temos a responsabilidade pelo livre-arbítrio que Deus nos concedeu. Nós somos livres. Nós somos livres de consciência. Nós somos livres para a escolha. Agora, temos a responsabilidade pelas escolhas feitas. O amor é de essência divina e todos vós
do primeiro ao último, tendes, no fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado. É fato que já haveis podido comprovar muitas vezes este: o homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto qualquer viva e ardente afeição, à prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la e que alcança, não raro, sublimes proporções. A um ente ou um objeto qualquer, disse eu, porque há entre vós indivíduos que com o coração a transbordar de amor despendem tesouros desse sentimento com animais, com plantas e até com coisas materiais, espécies de misântropos, que, a se queixarem da humanidade em geral e a resistirem ao pendor natural de suas almas, que seja o pendor natural de viver o amor, que buscam em torno de si a afeição e a simpatia, rebaixam a lei de amor à condição de instinto. Entretanto, por mais que façam, não logram sufocar o germe vivaz que Deus lhes depositou nos corações ao criá-los. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência, e, embora comprimido a miúde pelo egoísmo, torna-se a fonte das santas e doces virtudes que geram as afeições sinceras e duráveis e ajudam a criatura a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana. Então, é este germe latente que Deus nos colocou ao sermos criados. Todos nós temos essa sementinha do amor. Todos nós. Ainda que a gente corra os caminhos, as experiências evolutivas, as vidas sucessivas, buscando o egoísmo, buscando ser misântropos, ou seja, buscando endeusar-se, endeusar as coisas materiais, nós temos fortemente dentro de nós a chama, a semente do amor. E o amor é aquele sentimento celestial. Há pessoas a quem repugna a reencarnação com a ideia de que os outros venham a partilhar das afetuosas simpatias de que são ciosas. Pobres irmãos, o vosso afeto vos torna egoístas. O vosso amor se restringe a um círculo íntimo de parentes e de amigos, sendo-vos indiferentes os demais. Pois bem, para praticardes a lei de amor, tal como Deus o entende, preciso se faz chegueis passo a passo a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas cumprir-se-á. Deus o quer, e a lei de amor constitui o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é ela que um dia matará o egoísmo. Qualquer que seja a forma sob que se apresente, dado que além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Então nós, por imprevidência, por incúria, por falta de conhecimento, nós então cultivamos o egoísmo. Tudo para mim, tudo para os meus, tudo para aqueles que elejo como os meus eleitos, consanguíneos, meus queridos, meus simpáticos, meus amoráveis, e para os outros que se virem. Enquanto nós ainda não trabalharmos para a modificação nossa mesmo, porque nós nos modificando é que nós iremos modificar o quadro da nossa sociedade, nós então vemos que o Evangelho nos ensina que é só o amor que matará o nosso egoísmo. É só o exercício do amor diário que nós despojamos essa carapaça do só para mim. Pois é, meus irmãos, a gente fica assim, de barbas de molho, quando a gente verifica que a nossa sociedade ainda tanto sofre
porque não pratica, não vive, não exercita o amor. E aí vem a suprema consolação. Esta terceira revelação do Mestre Jesus, onde os espíritos da equipe da verdade vêm nos instruindo, nos ensinando para que a gente consiga, de uma vez por todas, mudar, viver, praticar, realizar, ser o amor. Mas o que é o amor? O que é viver com o amor? O que é viver no amor? O que é isso? Perguntar-se-á. O amor é a caridade. Ah, mas nós ignorantes já destrinchamos a caridade e falamos assim, caridade é dar uma esmola. Porque na época de Jesus, caridade era dar uma moedinha, aquele que pedia ao mísero. Mas não. Ser caridoso é você viver na lei de amor. E viver na lei de amor é matar o egoísmo. É não deixar com que a gente tenha esses sentimentos ruins que assolam a nossa humanidade. Disse Jesus, amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite com relação ao vosso próximo? Se o nosso próximo é o nosso irmão, e se nós temos que amar o nosso próximo, o nosso irmão, como nós amamos a Deus? Qual é o limite? Qual é o limite de eu considerar outro exatamente igual ao meu filhinho, à minha filhinha? Qual é o limite? Jesus não estabeleceu limites. Ele disse, amai o vosso próximo como a vós mesmos. Se nós temos tanto egoísmo e queremos tanto por nós mesmos, nós também temos que querer pelos outros. Veja, se a gente usar na mesma medida, na mesma moeda, o egoísmo nosso para aprender o amor, nós estamos no caminho bom. Porque se quero tudo para mim, também vou querer tudo para o outro. Será a família feita a nação? Não, é a humanidade inteira. Porque enquanto eu for partidário, enquanto eu fizer divisão, enquanto eu eleger de alguma maneira, de alguma hipótese, uns em detrimento a outros, eu estou sendo egoísta. E eu não estou amando aquele que não é o eleito. Estou descumprindo a lei de amor. Quando nós chegamos, então, nesse capítulo que é tão profundo, porque é tão difícil a gente falar daquilo que ainda não tem, a gente fica assim, pensativo, no mínimo pensativo. Vejam só, nos mundos superiores, o amor recíproco é que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a realizar em breve e sensível progresso, verá seus habitantes, em virtude da transformação social, porque passará a praticar essa lei sublime, reflexo da divindade. Então, nós estamos em transformação. Nós estamos naquele caminho em que temos a oportunidade de modificação, de aprendizagem. Ou nós aprendemos nesta escola Terra, nesta Mãe Terra, ou nós vamos ter que aprender numa outra mãe, num outro planeta. Porque é assim que funciona a lei de Deus. Nós vamos evoluindo, os planetas também evoluem. Se a Mãe Terra está numa condição mais evoluída e eu fiquei para trás, eu vou para um outro lugar compatível com o meu crescimento, para que eu aprenda o que eu preciso. Porque uma criança que não sabe juntar ainda as letras para formar as palavras, ela não pode chegar lá no ensino superior, porque ela não vai entender nada. Então, Deus, misericordioso, ele não judia de ninguém. Ele coloca o ensinamento a que precisamos. Assim como ele coloca o fardo do tamanho da nossa força. As nossas dificuldades são da quantia que nós conseguimos vencer.
Nem um pouquinho a mais. Nada a mais. Nem um milésimo de dor a mais daquilo que nós não podemos superar. Quando a gente compreende determinadas coisas como esta, a gente sabe que vai vencer tudo. Tudo que se apresentar para nós, nós venceremos. Isso é fé. Mas não é uma fé que eu acredito porque eu tenho que acreditar. Mas é uma fé raciocinada, inteligente, pensada, vivida. Onde eu tenho a plena certeza que, com o conhecimento que Jesus nos deixou, nós vencemos. Nós venceremos a qualquer situação que se apresente. O reflexo da divindade, é claro que vai estar na sua obra. Porque quando eu atuo na vida de vocês, de alguma maneira, servindo um cafezinho, entregando um pão, um prato de sopa, dando um abraço fraterno, conversando, ouvindo, as diversas modalidades de caridade que se possa imaginar, e aquelas que nós nem sequer imaginamos que sejam caridade, como os resgates espirituais nos abismos, nas profundezas, nos locais de grande sofrimento de reeducação espiritual, que Bezerra de Menezes, Mãe Maria realizam com seus tarefeiros. Quando a gente vai vendo os aspectos espirituais, nós vamos tendo consciência de que pouco fazemos, que nada fazemos, e que realmente precisamos muito fazer. A doutrina espírita, ela vem nos abrir os olhos, e feliz daquele que quer conhecer a verdade, porque será libertado. Não é assim que está na Bíblia? Os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes, os mais viciosos se reformarão. Ele não está aqui trazendo, este espírito da verdade, não está trazendo uma perspectiva duvidosa. Ele está sendo incisivo e confirmando que vai se realizar. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão. Nós, rebeldes e viciosos, nos reformaremos. Ou seja, realizaremos a reforma íntima. Deixaremos de fazer aquilo que é errado. E, quando observarem os benefícios resultantes da prática deste preceito, não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam, fazei-lhes, ao contrário, todo o bem que vos esteja ao alcance fazer-lhes, aí nós estaremos no mundo regenerado. Então, é uma predição que se confirmará. Porque assim acontece desde os primórdios do universo. Porque Deus criou a evolução desta maneira. Deus criou a evolução dessa maneira. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ao amor verdadeiro, ele, ao seu mau grado, cede. É um ímã a que não lhe é possível resistir. E aí nós temos os grandes exemplos, os avatares da nossa humanidade, os grandes professores da nossa humanidade, que sabem viver no amor. Eles sabem ter a palavra de amorosidade. Quando a gente pega o Evangelho, e aí a gente vai folheando ele, nós vamos compreendendo lições que nós ainda pouco sabemos. Pergunto-vos, quem que sabe de docilidade? Quem que sabe ter a docilidade? Às vezes uma mãezinha, um paizinho, às vezes um filho. Quem que sabe da paciência?
Puxa, são virtudes muito complexas, difíceis de ter. Muito difícil. Porque nós vivemos um mundo atribulado, muito difícil, onde que nós somos a todo momento experimentados e massacrados para aprendermos. Porque sofremos porque ainda não aprendemos. Quando nós tivermos essa amabilidade uns para com os outros, como disse ali, que nós teremos, que nós aprenderemos a ter, porque o amor é isso, é um pedacinho de cada uma dessas coisas. O amor é um pedacinho de cada uma das virtudes, onde está inserido o fazer ao outro aquilo que gostaria que fosse feito para si mesmo. E não tem como você aprender o amor se você não viver isso. Não tem. O contato desse amor vivifica e fecunda os germes que dele existem, em estado latente nos vossos corações. A terra, orbe de provação e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticados na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício. Virtudes todas filhas do amor. Então vejam, aqui o Espírito nos traz essa palavra que justamente já ensina o que eu tinha aqui trazido para vocês. Vamos prestar bem atenção. Nós estamos na caridade, na humildade, nós estamos na paciência, estamos com devotamento, estamos com abnegação, resignação, sacrifício por alguém, pelo outro. Estamos de alguma maneira assim? Se essas virtudes são as virtudes que nós temos que viver, praticar e ter, e nós não vivemos, não praticamos e não as temos, temos que parar para pensar, para realizar a modificação. Porque só tem esse caminho, não há outro. O caminho da evolução nossa é este. Aprender o amor. De que adianta estarmos aqui ouvindo sobre Jesus e não viver Jesus? De que adianta eu assinar que na minha religião eu sou cristão, que eu sou espírita, e não ser o que se fala? De nada vale, são palavras ao vento. Vejam só, não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João o Evangelista. Como sabeis, quando a enfermidade e a velhice o abrigaram, a suspender o curso de suas pródicas, limitava-se a repetir estas suavíssimas palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Então ele não conseguia mais pregar, ele estava numa situação de muita dificuldade, de doença, de velhice, de esgotamento do seu corpo físico, e mesmo assim ele falava: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Então, percebemos, meus irmãos, que temos que aproveitar essas lições. É difícil praticá-las, porém a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos. E vereis a terra em breve transformada num paraíso, onde as almas dos justos virão repousar. Quando a gente vê, então, a lei do amor, a gente fica assustado, porque a gente não consegue estar inserido nessas virtudes. Poxa, eu ali, olha, uma dificuldade de me inserir naquelas virtudes. Então temos nós sim que mudar, temos que nos transformar, nós temos que nos reformar. Por isso que o Espiritismo, a palavra espírita, ela é tão pesada, tão direta. E ai daqueles que não fizerem esta palavra ir adiante, colocando em pratos mornos o que o Espiritismo nos ensina. Nós todos temos que deixar para trás as nossas paixões,
os nossos vícios, as nossas iniquidades, para viver o amor. Não há outro caminho. Não tem como evoluir sem o amor. Vejam, eu faço um paralelo então aqui com o capítulo 9, a obediência e a resignação, o item 8, que ele nos ensina a vivenciar o amor. Porque como que eu vou vivenciar o amor se eu não, de alguma maneira, aplicar a obediência ao mandamento maior e a resignação para aquilo que Deus me colocou na vida? Nós temos condições extremamente favoráveis hoje, né? Hoje nós temos a razão, o laurel da razão, nós temos a capacidade de discernir, de compreender, de entender. Poderíamos estar com dificuldades mentais, psicológicas, mas se nós estamos com esse dom da vida, de Deus, de poder discernir, raciocinar, nós estamos com a grande árvore que pode dar os bons frutos para nós mesmos, que é levar adiante a obediência ao mandamento maior de Deus, do amor, de viver o amor, de cumprir o amor. Porque quando nós estudamos a lei do amor, se é uma lei, não tem de perguntar se eu quero ou não quero. Eu tenho que cumprir. Do contrário, eu sofrerei as consequências do descumprimento da lei. Vocês compreendem que quando, na nossa lei civil, nós não podemos, de alguma maneira, fazer mal ao outro, senão nós vamos ter que reparar o mal feito. Isso está no Código Civil, isso está até mesmo inserido nas leis criminais. Então nós não podemos ferir o outro, nem material, nem moralmente, nem psicologicamente. Nós não podemos, de maneira nenhuma, infringir esta lei. Sabemos disso. E que se nós fizermos, seremos obrigados a reparar. Todos compreendemos. Agora, se uma lei ela tem de ser cumprida, quer doa ou não doa, então se eu sou inteligente, eu não vou descumpri-la, para não passar pela dor e sofrimento de ter que reparar isso. Vejam só, nós temos então uma obediência à lei. Então não é à toa que existe este item, obediência e resignação. Porque é que nós temos que compreender que temos que cumprir, porque temos que ser obedientes ao Pai da vida. A obediência está contida no Evangelho. É o consentimento da razão. Ou seja, eu cumpro porque eu compreendo e a minha inteligência diz que eu tenho que realizar dessa maneira. Eu compreendi a lei e vou cumpri-la, porque eu vou ser aquele cumpridor obediente das leis do Pai. Então vejam, a resignação é o consentimento do coração, por sua vez. Então, ela vem da inteligência, do discernimento. Então, eu vou ser bom, eu vou ser amorável, vou ser obediente ao Pai da vida, porque eu sou inteligente, eu não sou ignorante. Eu tenho minhas faculdades mentais boas, então eu vou cumprir. Pois bem, a resignação é o consentimento do coração. Ou seja, é aquele germe latente que está ali gritando para que eu realize a lei de Deus. Então eu sou resignado porque eu sei que eu devo ser cumpridor da lei do amor. Ambas são forças ativas. Ambas são forças imperiosas que eu devo cumpri-las, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. Nós, meus irmãos, só não cumprimos as leis de Deus,
só não seremos cumpridores da lei de Deus se a gente for um revoltado, insensato, ou seja, aquele bobo. Por que que eu vou pegar e vou realizar algo contra alguém se vai me prejudicar? Então, eu não sendo insensato, eu vou cumprir as leis de Deus. Eu não sendo um ignorante, um revoltadinho, eu vou cumprir as leis de Deus. E aí, como se diz por aí, sem mimimi, é assim que é. Quer cumprir as leis de Deus? Cumpra. Não quer? Dor e sofrimento. E aí é o ponto que nos pega. Por que que a gente sofre? Por que que a gente sofre? Se bem-aventurado é aquele que sofre, então eu vou direto para o céu? Não. Porque para sofrer tem que bem sofrer. Para bem sofrer tem que ter o conhecimento da obediência e resignação às leis de Deus. Porque é neste momento que iremos aproveitar bem o sofrimento. Então vejam, o poltrão não pode ser resignado. Assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Se eu cultivo o orgulho e o egoísmo, é claro que eu não vou ser obediente. Eu vou ser o revoltadinho ali. Não é verdade? Não vou ser obediente com meus pais, não vou ser obediente com o professor, não vou ser obediente com o policial, com a autoridade, aquele que me quer bem. Não vou, porque eu sou revoltado. E aí, eu estou revoltado contra Deus, na verdade. Porque todo aquele que coopera, que opera a lei do amor, amando ao próximo, fazendo ao próximo, ele está, na verdade, realizando por Deus. Porque na lei do amor está Deus. Deus está agindo em nossas vidas, através da lei do amor, uns pelos outros. Se eu sou revoltado com Deus, eu descumpro. O poltrão não pode ser, então, resignado. O que é o poltrão? É o medroso, é o covarde, é aquele que não quer cumprir a lei. E aí nós fugimos. Fugas na vida. Fugas nos vícios, fugas das nossas obrigações. Hoje se fala muito na procrastinação. Eu luto para não ser um procrastinador de marca maior, porque é difícil. É difícil você cumprir a lei. É difícil você ser honrado. Mas nós temos que ser. Não há outra alternativa. Então, Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista. E eu diria que a antiguidade materialista nada mais é do que nós aqui hoje. Porque nas reencarnações sucessivas, ontem eu fui o José, anteontem a Maria, anteontem eu vim como Joaquina e outras existências, outras experiências reencarnatórias. E a antiguidade de ontem somos nós hoje. Não somos seres novos. Nós estamos aprendendo, para passo. E se hoje nossa sociedade ainda é e está materialista, é porque nós não mudamos todo este tempo. E dor e sofrimento. Chegou no momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção e vieram fazer brilhar no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Hoje nós ainda lutamos contra a corrupção e temos uma sociedade ainda que sensualiza, não é mesmo? Desvirtuando o amor, porque muitas vezes quando a gente vai falar sobre a palavra amor, já linka-se com o sexo do corpo, que nada tem a ver.
Porque o amor, ele é a grande expressão do Criador. Então, nós ainda pequeninos não compreendemos o amor e desvirtuamos a palavra do Cristo. Colocamos ela como um mero ato sexual. Nada tem a ver. Digamos que uma pinçada tão minúscula que nós ficamos sem saber como viver o amor ao próximo. A tal ponto que, não por acaso, né? Nós ignorantes, nós ainda sem luz, trevosos, nós ainda desvirtuamos a palavra a tal maneira que, para se falar o eu te amo, é algo assustador entre um pai e um filho. São raros os casos que se consegue, porque nós não aprendemos ainda. Cada época é marcada assim com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo apenas atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre, por si só, horizontes que a multidão somente mais tarde verá, enquanto que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Nós, uma sociedade muito evoluída, intelectualmente, cientificamente, mas que, infelizmente, pouco se evoluiu no moral. Porque o moral, ele obriga que nós tenhamos os valores. E os valores nós pouco cultivamos. E olha o aviso que traz ali o nosso irmão espiritual. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra, que fecha o seu entendimento. Ai dele, porquanto nós, que somos os guias da humanidade, em marcha, lhe aplicaremos o látigo e lhe submeteremos à vontade rebelde, por meio da dupla ação, do freio e da espora. Olha como são as palavras duras. Porque não haverá alternativa. Ou a pessoa aprende, ou a vida lhe ensinará. As dores, os sofrimentos obrigarão nós a aprendermos. Porque é muito melhor que haja a dor e o sofrimento do que a gente não evoluir. Não tem jeito. Toda resistência orgulhosa terá de, cedo ou tarde, ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Olha a bem-aventurança aí. Bem-aventurados os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Nós que estamos aqui lutando com grande garra, com grande coragem, enfrentando um frio, uma chuva, nós teremos a grande alegria do conhecimento. A grande alegria de não errar mais, de se modificar, de se melhorar, de não precisar mais passar por dor e sofrimento. Porque não pensem que aquele que está tudo bem vai continuar tudo bem, porque a lição virá. Tem muitos que eu escuto falando assim: não quero saber dessas coisas de espiritismo nesse momento. Minha vida está bem confortável. Muito bem. Que Deus o abençoe. Que Deus os abençoe aqueles que estejam confortáveis. Mas a lição virá. Não tem jeito. Não tem jeito. Por quê? Porque Deus não quer que nós estejamos parados.
Ele quer que evoluamos. Ele quer que nós nos superemos, que nós co-criemos com Ele. É para isso que fomos criados. Bem-aventurados os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Cada época é assim, marcada pelo cunho da virtude ou do vício, que a devem salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual, seu vício é a indiferença moral. Palavras trazidas em 1800. Poxa vida! Será que, depois de tantos anos, mais de século, continuamos igual? As ciências continuam evoluindo ao bel prazer do orgulho, da vaidade, dos títulos da terra. Mas e a moral? E a vivência da lei do amor? Está onde? E aí passamos por tantas e tantas durezas. Vieram guerras mundiais, e mais guerras mundiais, e vieram doenças, e vieram pandemia, e mais pandemia. E quanto tempo mais precisaremos passar por dor e sofrimento para que a nossa humanidade se transforme, se modifique? Reconheça Deus, Pai da vida, um dos princípios da doutrina espírita. Tantas pessoas negam a Deus, respiram pela graça divina, vivem pela bênção do Criador, morrem todo dia e renascem pelas manhãs neste corpo, e de repente morrem e não renascem no corpo, porque aí nascem para a verdadeira vida do Espírito e continuam a negar Deus. E colocar culpa em Deus como revoltados, sem nenhuma explicação racional. Nós temos que fugir dos nossos vícios de uma vez por todas. Porque é muito difícil deixar os nossos vícios. É muito difícil deixar de beber, deixar de fumar, deixar de usar droga, deixar dos vícios da má palavra, dos maus olhos, dos maus ouvidos, de matar o animalzinho menor para ficar tirando dele a comida. Então nós temos que parar de comer carne, temos que parar. Não tem alternativa. Vem dor e sofrimento, e não paramos. E a indiferença moral, e a loucura ensandecida da falta da razão? Poxa! Nós temos este laurel, nós temos a razão. E se nós compreendemos que é só melhorar, é só modificar, temos fé, temos coragem, porque estamos ouvindo a palavra e a nossa inteligência compreende a palavra. Então, tchau para o vício. Deixe o vício. Não há outra alternativa. Ou do contrário, como dizia Bezerra, cansados de enxugar gelo, cansados de tratar as doenças, nós não queremos mais que adoeçam. Nós não mais queremos que os filhinhos desta humanidade sofram. Porque bem-aventurado aquele que sofre, porque ele é o que aprendeu. Mas e nós estamos aprendendo com o sofrimento? Somos bem-aventurados no sofrimento? Somos bem-aventurados prestando dóceis ouvidos ao que ouvimos há tantos e tantos anos? A doutrina espírita aí, desde 1850, trazendo a boa mensagem, mais clara impossível, porque está descortinada. Aí é mais fácil não ler. Eu não vou aprender a ler, porque daí se eu aprender a ler, eu vou ter que ler, e se eu ler, aí eu vou ter que aprender e eu vou ter que modificar. Aí a pessoa fica estacionada. Mas, meu Deus, a glória junto a Deus e a Jesus
e aos tarefeiros do bem a Bezerra de Menezes a glória de não mais sofrer, a glória de ir encontrar a felicidade no irmão, porque encontra-se Deus na caridade. Deus comigo, Deus com o irmão, Deus naquele ato. Até quando? O nosso querido, célebre Albert Einstein nos falou que a religião do futuro ela será cósmica e transcenderá um Deus pessoal, evitando os dogmas e a teologia. A doutrina espírita não tem dogmas. A doutrina espírita, muitas vezes, fala-se que não seria nem uma religião, mas é sim uma religião, porque ela nos faz encontrar Deus no amor e na caridade, nos ensinamentos, nas leis, na oração. Mas pouco se fala que o Espiritismo é cósmico também, porque nós vivenciamos o vai e vem de espíritos, nós ouvimos os desencarnados, falamos com os encarnados, trabalhamos na mediunidade, vivemos a mediunidade todos os momentos. A humanidade inteira vive em mediunidade, mas não aceita a mediunidade. Nós falamos com espíritos de outros orbes. O segundo livro do Chico, vou trazer para vocês um dia, de uma maneira mais aprofundada, Cartas de uma Morta, o livro da mãe dele, que prometeu a ele que se ele se aplicasse no Espiritismo, ela estaria com ele. A sua querida e amada mãezinha, um anjo celestial, de tanta candura, tanta docilidade e amor. Só um anjo para receber um outro anjo, não é mesmo? Ela então veio trazer, depois daquela exposição dos poetas literários, veio trazer a segunda obra que pouco se fala no Espiritismo, Cartas de uma Morta, onde ela vai contar as experiências de como viveu, como foi a transcendência da desencarnação dela, o que ela sentiu, o que ela viveu, o que aconteceu quando ela acordou do outro lado e percebeu que não estava mais no mundo dos supostos vivos, os vivos da carne, mas vivia no espírito. Foi contar como é lá em Marte, em outros orbes. Então esse vai e vem de espíritos está acontecendo. Migrações e imigrações, vão espíritos para locais de escolas mais aprimoradas, voltam espíritos para esta escola que está evoluindo. Então, vão e vêm, conversamos, falamos, estamos em constante convívio com espíritos de outros orbes. Mas se fechou esta palavra, se fechou este conhecimento, como se o Espiritismo fosse só terráqueo, como se nós vivêssemos de forma tão egoísta e que Deus fosse tão nosso, tão só nosso, a ponto de que a teologia não estuda a vida em outros orbes, não estuda essa transcendência mediúnica. Olha a grandiosidade desse espírito para compreender e chegar numa explicação dessa. Como ainda temos alguns minutinhos, eu vou aproveitar ainda para trazer uma rebarba do nosso querido Bezerra, que atuou fortemente como político também, quando aqui esteve encarnado, e lutava bravamente contra a escravidão, pois que ainda naquela época o Brasil era escravocrata, e lutou para a abolição da escravatura. Vejam só, ele subiu e buscava, dentro dos púlpitos da Câmara do Rio de Janeiro,
a liberdade para as pessoas poderem viver as suas vidas, trabalhar, formarem suas famílias, buscarem Deus da maneira que lhes aprouver. Ele buscava a liberdade das pessoas. E eu digo para vocês que não há como haver liberdade sem que nós nos despojemos dos vícios. Eu não posso dizer que eu sou livre enquanto haver uma força maior do que a minha, que é a do vício, por exemplo. Enquanto um vício imperar a ponto de que for mais forte do que eu estou escravizado naquilo. Então chegou o momento em que nós temos que quebrar estes grilhões. Bezerra deu esta explanação, enquanto ainda estava encarnado, sobre política. A política, como eu compreendo, não é uma especulação dos homens, é uma religião. A religião da pátria, tão sagrada e obrigatória como o culto das verdades eternas, que constitui a religião de Deus. Descrença, corrupção, incredulidade, eis, pois, senhores, o sumário de todos os sintomas que oferece o país. Sobre o tríplice ponto de vista por onde o consideramos, em que, em depois disto, ainda tão cego, que não divise nos horizontes da pátria a nuvem negra da tempestade. É o que acontece conosco. Uma pátria em tempestade. Ainda descrente, ainda corrupta e ainda sem fé, sem credulidade. A pátria está principalmente em perigo quando princípios tão perniciosos como estes que apontei se insinuam por todo o corpo social, pois eles corrompem-lhe o sangue, gangrenam-lhe todo o organismo e tiram-lhe toda a força de coerção necessária para resistir à exploração produzida pelo choque de interesses sórdidos que tais princípios promovem com ampla generosidade. Senhores, a sociedade brasileira está gravemente enferma. As extremidades estão frias e o coração não tarda. Não te esqueças de que o Mestre nos espera do lado das próprias criaturas que caminham conosco, a fim de auxiliar-nos. Sejamos devotos da cortesia e da afabilidade em todos os instantes, para que não aconteça, venhamos a dizer, depois da oportunidade perdida: efetivamente, o Senhor estava junto de mim, mas não pude sentir, porque em verdade, pelos fios invisíveis do amor, o Divino Mestre permanece constantemente entrosado à nossa própria vida. Porque o Cristo não se foi, o Cristo está conosco. E meus irmãozinhos, meus filhinhos queridos, nós seremos sempre aqueles que teremos a graça de encontrar o Pai da vida, quando, em pequenos e simplórios atos da vida, olharmos aquele que ao nosso lado está, de uma maneira caridosa, de uma maneira fraterna, solidária, amorável,
Nós temos a graça que Deus nos concedeu, este germe do amor. Por isso que quando Saulo compreendeu as lições do Mestre Jesus, ele nem mais o seu nome quis. E Paulo não se importava com a dor e o sofrimento que lhe afligiam aqueles que não acompanhavam as divisas dos ensinamentos do grande Messias. Nós somos aquele que pode também transcender a vida, e não com a morte do corpo físico necessariamente, mas nós transcenderemos com a nossa mudança, com a nossa modificação, deixando para trás estes vícios. Ah, meus filhos, ah, meus filhinhos, os vícios nada nos trazem de bom, só levam o nosso tempo e dor e sofrimento. A doutrina espírita nos diz, incessantemente, em todas as mensagens, os irmãos espirituais, os meigos tarefeiros, estão levando a mensagem do Cristo por toda parte, por toda a humanidade, não importando a bandeira, e dizendo a todos que devemos deixar o homem velho para trás, para renascer a nova sociedade, a nova humanidade terráquea, redimida dos vícios e dos pecados, do orgulho e das iniquidades. Hoje, estamos nós, ainda com uma sociedade enferma, um Brasil, a nossa pátria, que tem por responsabilidade atribuída pelo Cristo ser a pátria do Evangelho. Mas como seremos a pátria do Evangelho se o Evangelho não é vivido por nós? O Evangelho, ele deve ser ativo em nossa vida, em nossos corações, em nossa existência. Não somente glorificar a Deus, mas sim glorificá-lo em nossos atos, em nossas realizações do dia a dia, vivendo como Cristo viveria. Para que o Cristo continue e permaneça vivendo em nós, e Ele lá está a cada momento em que nós agirmos de maneira cristã. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, é uma emoção muito grande que sentimos quando a nossa pátria aniversaria os seus 200 anos de independência. Mas que independência nós teremos se nós não conseguimos nos independer das nossas iniquidades? Busquemos todos nós, fortemente, com muita fé, com muita coragem, nos melhorar e nos aplicar nesta escola que a graça divina nos possibilitou. Tantos países sofrem pela falta da independência, onde os princípios de vida fundamentais e imprescindíveis, como a liberdade de culto, a liberdade do ir e vir, a liberdade de ter um lar e edificá-lo sob a égide do Cristo, são gravemente afrontados. A violência. Ah, meus irmãos, compreendam que não se trata tão somente da independência da pátria, mas a independência de nos independer das agruras, das prisões, dos grilhões que os vícios
ainda nos assolam. Façamos e sejamos aqueles tarefeiros do Cristo, para que esta seara no Brasil, possa ser fortalecida a cada dia mais. Que o Evangelho se expanda, como determinou Cristo Jesus, neste Brasil amado, esta nossa pátria amada, Brasil. Agradecidos somos todos nós desse grandioso hospital que não é só meu, mas é de toda a nossa humanidade. Agradecidos a Jesus, agradecidos a Deus, por podermos aliviar as agruras de todos vocês, meus queridos filhinhos, para que os vossos passos sejam mais leves e os fardos mais suaves. Que a paz de Cristo esteja com todos nós, hoje e sempre, e que assim seja. Obrigado a todos pela presença e vamos então tomar um prato de sopa. Como é que eu consigo achar uma pessoa? Que pessoa? Uma menina que eu adotei. O ano passado eu fiz um empréstimo de 5 mil. Eu mandei para ela, eu soube que ela comprou uma casa.